Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos, amigos, à primeira edição do Interpretando em 2015, a edição 23. Então, roda a vinheta! Vamos lá! Queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do Interpretando, primeira edição de 2015. Esse ano especialíssimo pra gente, é o ano em que a gente completa 5 anos de programa. A gente vai ter umas edições especiais pra isso. Não posso prometer nada, mas tenho certeza que a gente vai fazer alguma coisa legal, né, Augusto? Sim. Bom, pessoal, bem-vindos de volta e nós começamos o ano de um modo muito especial, falando de um personagem muito especial. A gente vai falar hoje sobre as transformações de Paulo de Tarso. Esse é o programa 23 e, como sempre, nós nos baseamos na Bíblia, nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo e, fundamentalmente, no livro Paulo e Estevão. Além de muitas palestras e seminários e coisas que a gente encontrou de material de estudo muito bom, preparado por oradores maravilhosos da nossa doutrina, com grande destaque a Haroldo Dutra Dias, com certeza. Que nesse assunto ele é verdadeiramente um mestre, né? Que a gente possa beber um pouco dessa fonte e trazer pelo menos um recorte para vocês. É isso aí, vamos lá? Mas por que falar de Paulo? Primeiro de tudo, Paulo é personagem fundamental na divulgação do Evangelho. Eu acredito que sem Paulo de Tarso, dificilmente o cristianismo estaria no estado que ele está hoje. No estado de divulgação, no estado de abrangência mundial que ele é hoje. Paulo de Tarso foi um personagem fundamental nesse processo. Por onde ele passou, ele ali estabeleceu uma igreja, ele ali divulgou o Evangelho. Paulo de Tarso foi realmente um dos personagens mais importantes para que o cristianismo e, consequentemente, o espiritismo pudesse se estabelecer. Sem Paulo, dificilmente a gente estaria aqui hoje falando, né, Augusto? Claro que não, né? E além disso, Paulo e Estevão é uma obra indispensável na estante do espírita. Um bom espírita que é espírita, não pode deixar faltar Paulo e Estevão na sua estante, né? Claro que não. Paulo e Estevão é uma obra maravilhosa, é de uma inspiração absurda. Emmanuel foi genial ao transcrever a obra para Chico Xavier. E Chico Xavier foi perfeito na transmissão dos pensamentos de Emmanuel, na transcrição psicografada. Paulo e Estevão é uma obra poética, é uma obra que, como Augusto vai dizer mais adiante, retrata todos os dramas humanos e faz a gente entender o porquê que a gente é cristão, o porquê que eu quero ser cristão. Paulo e Estevão é lindo, é uma obra indispensável para todo mundo. Mas o ponto fundamental de hoje, e por que a gente vai falar das transformações de Paulo de hoje, é justamente por causa dessa palavrinha-chave, que é transformação. No último programa, o programa 22, que vocês podem ver aqui, por favor, nós falamos sobre a reforma íntima. E no finalzinho do programa a gente citou Paulo de Tarso, que foi um grande transformado, foi um personagem muito importante e que realizou realmente a reforma íntima. E a gente analisou e viu, falou, poxa, a gente precisa melhorar isso. A gente precisa abordar melhor essa perspectiva da transformação de Paulo. E foi justamente isso que a gente quis trazer. Um dos maiores reformados, um dos maiores transformados é quem a gente resolveu trazer, dando continuidade nessa nossa linha de pensamento. Bom, a obra Paulo e Estevão. A gente disse que palavra-chave é transformação. E transformação também é a palavra-chave para o mundo que nós vivemos, pelo panorama espiritual de evolução que nós passamos. E ela também é a palavra-chave dessa obra, dessa história espiritual maravilhosa.
E nós temos dois pontos muito importantes a ressaltar com essa obra, que fizeram com que a gente pudesse escolhê-la para falar de transformação. A primeira delas é que Emmanuel levou Chico a reviver as cenas do livro. Então, toda essa poesia que o Murilo estava conversando com a gente, toda essa beleza que essa obra traz, é porque ela é verídica, é porque ela foi sentida pelos seus autores. Tanto o autor que ditou, quanto o autor que transcreveu, que psicografou. Emmanuel conseguiu mergulhar nessa história, no mundo espiritual, essa história do mundo espiritual. Ele conseguiu trazer Chico e reviver aquelas cenas de 2000 anos atrás. Então, isso traz uma verdade para a obra que é muito bela, muito tocante. Isso faz com que nós nos emocionemos porque a gente identifica essa verdade. Você imagina, Augusto, o quão belo, quão alegre Chico deve ter ficado em ter podido escrever essa obra, ter sido levado a ver tudo aquilo que aconteceu, a viver aquilo que aconteceu. Deve ter sido um sentimento sublime, né? Maravilhoso. Incrível. Imagina ver Jesus aparecendo às portas de Damasco para Paulo. Deve ter sido algo... é inenarrável. Inenarrável. E ela é uma obra literária primorosa, como a gente está ressaltando há muito tempo nesse programa, porque ela é realmente uma obra literária. Ela não é só um livro de estudo, ela não é só um romance que está ali para contar uma historinha. Ela é uma obra que carrega arte dentro de si. E é por isso que a gente fala que é uma obra do futuro. É uma obra que veio para o futuro. Apesar de ela ser ter sido psicografada em 1942, ela é uma obra que ainda vai render muitos frutos para o futuro. Que a gente ainda não consegue absorver tudo isso que ela traz, né? E ela consegue retratar todos os dramas humanos. Ela consegue dentro de si, dentro dessa arte, dentro dessas histórias, trazer todas as situações possíveis e imagináveis que um ser humano pode viver aqui na Terra. Isso é impressionante. É impressionante porque o ser humano, ele sempre tenta se excluir das histórias, se excluir dos exemplos, por imaginar que a sua vida é muito particular, que a situação que ele vive é muito incomum. Mas na verdade, quando a gente lê uma obra dessa e entende o que ela está nos trazendo, a gente vê que tem muita gente que já passou por uma situação semelhante e às vezes muito pior. Então, quando a gente lê Paulo e Estevão, seja na vida de Paulo, na vida de Saulo, na vida de Estevão ou qualquer outro personagem, a gente observa todos os pontos da nossa vida, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, e com isso a gente consegue tomar exemplos e lições que vieram ou das palavras abençoadas de Estevão, ou da inspiração maravilhosa de Abigail, ou de uma aparição de Jesus. Então nós temos ali conselhos para a vida toda, para todos os momentos de nossa vida. Isso é belíssimo. Bom, falando de transformação, quando a gente fala da obra Paulo e Estevão, é uma obra que rende muitos e muitos e muitos programas de meia hora. Então a gente escolheu fazer um recorte nessa obra que a gente pudesse trazer pelo menos um pouco de uma interpretação, uma análise, para que vocês possam conversar com a gente. É claro, nosso recorte vai ser mínimo perto da grandiosidade dessa obra, mas a gente quer trazer aqui a nossa linha de raciocínio, né? O que a teoria nos traz, que fez com que a gente enxergasse essa obra e fizesse o recorte que a gente vai apresentar mais pra frente. Bom, o que a teoria nos mostra é que no mundo de provas e expiações, ele é feito de encontros e desencontros. Nós temos encontros espirituais, encontros reencarnatórios e também desencontros. Porque quando você está perto, alguma ocasião faz com que você fique longe. Ou quando você está perto, nós cometemos algum erro que nos faz nos afastar daquela pessoa amada, ou daquela pessoa que nós carregamos um sentimento muito ruim. E esses encontros e desencontros, eles começam a lapidar o nosso espírito imperfeito. Lapidando o nosso espírito imperfeito, surgem as nossas virtudes. Nós adquirimos virtudes, adquirimos brilho, porque somos uma pedra em lapidação. Quanto mais a gente é lapidado nas provas e expiações, mais virtudes vão aparecendo, mais belezas vão aparecendo dessa pedra. Então é com essa estrutura que a gente quer ver a vida de Paulo. Como os encontros e desencontros pelos quais ele passou repercutiram
na sua pedra, fizeram que despertasse virtudes e que ele se transformasse o benfeitor encarnado e desencarnado que ele é, né? Sim. Bom, então guardem bem esse quadro, que a gente vai usar isso daqui para falar mais para frente. Pra gente entender a estrutura do nosso programa. Então, vamos entender quais foram esses encontros. É óbvio que existem muitos outros encontros, muitos outros desencontros que acontecem na obra Paulo Estevão. Mas a gente procurou trazer aqueles que a gente considerou os principais, ou aqueles que a gente entende que foram mais marcantes para a transformação de Paulo. A gente vai trazer Abigail, Jesus, Estevão, que era, antes de se transformar em Estevão, era Gesiel, Isaac, Gamaliel e Ananias. Esses são os principais encontros que Paulo teve e que a gente vai trazer hoje. Se esses são os encontros, essas são as virtudes que a gente conseguiu extrair da figura de Paulo, pelo livro, pelas suas obras, e a gente vai tentar encaixar essas virtudes dentro desses encontros e desencontros. De onde pintou esse brilhinho na pedra de Paulo, né? Qual fator fez com que essa lapidação produzisse essas virtudes? Então, a pacificidade, a fé inabalável, a renúncia total, a sabedoria, a verdade e o discernimento. É claro, Paulo tinha muitas outras virtudes, e os encontros que a gente apresentou também despertaram muitas outras virtudes. Mas a gente quis ressaltar uma ou duas para cada encontro, só para facilitar a nossa conversa, para tornar mais didático, para que a gente enxergue coisas pontuais, coisas mais objetivas. E a gente pede a ajuda de vocês desde já para que nós continuemos analisando e descobrindo outras virtudes, outros encontros, e que a gente consiga fazer realmente um estudo dessa obra, porque ela merece muito estudo. Muito estudo. A gente pode fazer aquele joguinho de ligar os pontos, né? Ligar os pontos. Se aqueles são os encontros, aquelas são as virtudes, essa daqui é a transformação. Nós escolhemos essa transformação de Saulo para Paulo como a transformação simbólica do livro. Porque o livro ele tem essa seta apontada de Saulo para Paulo. O livro começa em Saulo, termina em Paulo, né? Essa evolução que esse personagem sofre na história de vida dele, a gente pode usar essa simbologia de que é uma evolução que saiu de Saulo e chegou em Paulo. Mas aí vocês vão me perguntar, poxa Augusto, mas vocês vão mostrar aí encontros e desencontros que aconteceram quando Saulo ainda era Saulo. Ele ainda não tinha mudado de nome. Sim, mas a gente escolheu tratar Saulo como homem velho e Paulo como homem novo. E não apenas a cronologia de quando ele mudou o nome ou não, né? Então vamos entender Saulo como homem velho, Paulo como homem novo, Saulo como perseguidor dos cristãos, Paulo como o maior discípulo cristão, o maior pregador cristão, né? Então vamos entender dessa forma. Depois a gente mostrar toda essa estrutura, vamos para onde interessa, vamos analisar esses encontros. Finalmente, vamos lá. Então, vamos começar a falar desses nossos personagens. A primeira delas, e não podia deixar de ser a primeira, Abigail. Abigail é personagem fundamental, tanto para Saulo quanto para Paulo. É engraçado eu falar assim, a gente está falando da mesma pessoa, né? Mas a transformação permite que a gente fale nesses dois níveis. Abigail era uma mulher doce, era uma mulher incrível, que tinha uma fé inabalável a Deus. Abigail era uma mulher que eu acho que todo mundo gostaria de conhecer, de ter como amiga profunda, porque ela tinha uma feminilidade, uma doçura, tudo tão extremo, tudo tão bonito. E foi tanto isso que encantou Saulo. Saulo encontrava em Abigail o repouso, a esperança. Era ela quem domava o seu coração. Para Saulo, Abigail era o sonho da sua vida conjugal. Os passeios deles, os jardins da casinha de Jope, é tudo muito lindo quando a gente lê.
E ao mesmo tempo, Saulo ele tinha também, encontrava em Abigail também o seu ego. Para ele, Abigail era também uma conquista. Ele se sentia meio como o dono de Abigail dentro do contexto machista em que eles se encontravam. Depois que Paulo descobriu que Estevão era o irmão de Abigail, ela se tornou para ele a irmã do criminoso. Ele não conseguia conviver com a ideia de ter um relacionamento com a irmã do seu maior inimigo. Então ela foi para ele uma grande decepção. E a sua morte intensificou a sua ira contra os cristãos. A transformação. Quando Saulo se transforma em Paulo, esse encontro com Abigail gera uma virtude, gera um brilho naquela pedrinha de Paulo. E o brilho que a gente quis ressaltar é o brilho da pacificidade. Claro, o encontro com Abigail trouxe para ele muitas conquistas espirituais, mas a gente ressaltou a pacificidade. E vamos mostrar por quê. Paulo, na época Saulo era alguém muito apaixonado por tudo que fazia. Era alguém que tinha um coração muito impulsivo, que sentia e se entregava com muita força, com muita dedicação. E isso prejudicava um pouco dois aspectos. Tanto a paz em seu coração, a tranquilidade, a calma, quanto também o seu raciocínio. Paulo era alguém que tinha um intelecto muito grande. Ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. Mas a sua impulsividade fazia com que ele falhasse muitas vezes nesse seu intelecto. Então, o convívio com Abigail, o encontro com Abigail, e principalmente após a morte dela, que foi um tremendo baque na vida dele, ele começou a adquirir esse sentimento de pacificidade. Quando ela se tornou benfeitora e orientadora dele, já depois de sua encarnação, Paulo começa a compreender por que Abigail era tão dócil, por que ela enxergava o verdadeiro sentido da vida, porque ela tinha esse sentimento de paz no coração. A sua doçura, o seu carinho, o seu amor profundo, tudo isso era envolto numa paz muito grande. Isso fazia com que ela se tornasse um grande exemplo para ele. Então Paulo adquiriu com Abigail, além de todo o sentimento de amor, de carinho, de tranquilidade, mas a pacificidade, o pensar antes de agir, o carinho, um abraço fraterno, antes da impulsividade, da animosidade que seu espírito continha. O segundo personagem que a gente trouxe é Estevão. Estevão, óbvio, tá na capa do livro, né? Paulo e Estevão. Estevão é também personagem fundamental. Estevão é de uma grandiosidade absurda. Os discursos de Estevão, as pregações dele na Casa do Caminho e a fé que ele tinha, a fé em Deus que ele tinha. Eu costumo dizer que Estevão era cristão antes mesmo de conhecer a Cristo. Tinha uma fé incrível, acreditava em Deus acima de todas as coisas, acreditava que tudo que acontecia na vida dele tinha uma causa e que Deus tinha planejado aquilo para ele. Estevão é um personagem incrível, é um espírito muito iluminado e não há Paulo sem Estevão. Isso com certeza. Mas enquanto Saulo, Estevão era visto como o blasfemador. Era o arqui-inimigo dele. Primeiramente porque Estevão foi o único a conseguir vencer Saulo em um debate. E isso para ele era inadmissível. Saulo era aquele que tinha um intelecto muito elevado. Ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel foi o grande mestre dele. Aprendeu com diversos mestres gregos. Então a oratória de Saulo, o discurso de Saulo era algo muito superior. E quando ele se depara com Estevão, com uma argumentação infinita, com uma paz, com uma tranquilidade infinita, ele vê o seu discurso se desmoronar. Então Estevão se torna um arqui-inimigo para Saulo. Era também o criminoso porque divulgava a doutrina desconhecida, a doutrina de Jesus. E Estevão era para Saulo a oportunidade de demonstrar sua força para o sinédrio e para o povo. Lógico, Saulo, ele
não tinha maldade naquilo que ele fazia. Ele entendia que a lei de Moisés estava acima de tudo. Em o seu coração, a lei de Moisés era realmente tudo. Então, para isso, se fosse necessário exterminar os cristãos, ele faria para defender a Deus. Sorte que depois Saulo entende, né, Augusto? É claro. Se transforma. E aí está a transformação, né? E a virtude que a gente destaca é a fé inabalável. E a gente ressalta a fé inabalável pelo fato de que, principalmente por conta da cena da morte de Estevão, Saulo está lá nas tribunas, assistindo aquele momento de glória, imaginando que Estevão, perante toda a sua força, a força do povo, a força do Sinédrio, fosse renegar as suas crenças em Cristo, fosse abandonar as suas convicções, fosse fraquejar naquele instante, mas muito pelo contrário. Estevão, aquele homem franzino, doente, se manteve em pose ereta, com a sua crença firme, com a palavra ainda irretocável, com um sentimento de paz predominante em seu espírito, e aquilo para Saulo era perturbador. Como assim? Como ele consegue... Ele devia estar amedrontado, ele devia estar sentindo vergonha de ser cristão. Olha a força poderosa da lei de Moisés, do Sinédrio. Mas Estevão estava lá, mais forte do que nunca. Um homem só, franzino, frente a todo o Sinédrio, frente a toda opressão do povo, conseguiu se fazer maior, mesmo sendo o primeiro mártir cristão. Então aqui, essa cena para Paulo foi muito marcante. E Paulo, quando se torna cristão, e quando Estevão se torna o orientador dele, o grande orientador, o grande benfeitor, ele olha para Estevão e fala: cara, esse daí é o exemplo de fé inabalável. E eu também vou suportar tudo em nome de Jesus. Vou suportar tudo para seguir esse caminho do bem, porque Estevão também suportou. E tá aí, como a gente disse, o papel de Estevão como grande benfeitor de Paulo, como grande orientador de Paulo. A gente, na verdade, Haroldo nos traz isso no seu seminário. Logo no comecinho do seu seminário, Paulo Estevão, ele fala assim: a obra Paulo Estevão é uma justiça ao Estevão. Porque nos nossos registros materiais, a Bíblia, Estevão está em alguns versículos. A gente só sabe que ele foi o primeiro mártir cristão, que era um jovem pregador que foi apedrejado. A gente nem sabia que o nome dele era Gesiel. E com a obra Paulo Estevão, a gente conhece essa figura em sua plenitude, a sua história, a sua importância como grande orientador espiritual de Paulo. E a gente diz, como Murilo disse, que sem Estevão não haveria Paulo. Sem Paulo não haveria o cristianismo como nós conhecemos. Então Estevão também é fundamental para tudo que a gente vive, tudo que a gente conhece, por nós estarmos aqui hoje, gravando mais um programa Interpretando, e você nos assistindo. Estevão, ele era um espírito tão grandioso, ele era tão ligado às falanges do bem, ele tinha tanta fé em Deus, fé em Jesus, e tinha tanta sabedoria do seu evangelho, que muitas vezes quando Estevão estava ali pertinho de Paulo, orientando, mandando seus pensamentos para que Paulo pudesse tomar as ações devidas, Paulo achava que estava ouvindo ou vendo Jesus. Claro, Jesus apareceu algumas vezes para Paulo, sim, mas muitas vezes Paulo, quando achava que estava ouvindo Jesus, na verdade ele estava ouvindo Estevão. Mas é que Estevão estava tão pertinho de Jesus que ele acabava soando como Jesus. E Estevão para sempre vai ser o exemplo de cristão para Paulo. Paulo sempre vai tentar se aproximar do que Estevão foi em vida. Então os dois vão caminhar juntos, vão ser amigos para a vida toda. De arqui-inimigos para melhores amigos, para companheiros de jornada. Inclusive para todos nós, Estevão deve ser um exemplo de cristão. Próximo. O próximo personagem nessa história, que aparece não é muito presente, mas não menos importante, é Isaac. Isaac é o pai de Saulo. Isaac tinha Saulo como o filho querido, tinha Saulo como o orgulho da família.
Saulo era para Isaac aquele filho que se superou, aquele que estudou com os melhores mestres, o doutor da lei. Saulo era o orgulho de todos. Era o filho varão, o orgulho da família, o prodígio. Mas mesmo com tudo isso, Isaac teve a sabedoria, teve a sutilidade de ensinar para Saulo, enquanto criança, a arte da tecelagem, que foi também muito importante para que Paulo pudesse sobreviver depois, para que Paulo pudesse continuar caminhando e divulgando o Evangelho. E depois a transformação, o que Paulo adquiriu com esses encontros, na verdade, eu diria mais que é um desencontro. Sim. Que aconteceu, uma cena muito tocante do livro Paulo e Estevão, foi a renúncia total. Paulo não tinha ali alternativas. Ele se via doente, enfraquecido, sem dinheiro, sem apoio, sem amigos, sem ter para onde correr. E ele pensou, eu vou atrás da minha família, é a minha única esperança. Última esperança. E qual foi a surpresa dele? Quando ele foi rechaçado, com pancadas muito duras do coração por seu pai. Um diálogo muito importante, eu recomendo que todos leiam, para sentir esse drama que Paulo viveu. E Paulo com isso aprendeu a renúncia total. De que para seguir o mestre, ele precisaria renunciar a todos os valores, a todas as posições, a todos os laços que ele tinha construído em cima do homem velho. Ele teria que construir novos laços como Paulo e apagar todos os laços que ele tinha como Saulo. Por isso, ele adquiriu essa virtude da renúncia total. Vamos falar um pouquinho mais dessa cena. Para Paulo foi uma decepção profunda. Ele tinha como a gente comentou, a última esperança em sua família, em seu pai amado, que tanto o protegeu, que tanto investiu nele. Mas Paulo acabou sendo expulso da família. Foi excluído da família, não era mais considerado um filho. Paulo pediu auxílio e o pai negou todo tipo de auxílio que poderia dar. Mas, graças a Deus, o pai ainda foi tocado após a conversa, depois de ter rechaçado Paulo, no último instante, a enviar um mensageiro com um saco de moedas para entregar a Paulo. Isso foi um gesto de muita sabedoria de Jesus em inspirar esse gesto, porque Paulo teve ali a certeza de que aquele era o último auxílio da sua família. Era quando os laços teriam sido, de fato, cortados, os laços do homem velho. E uma coisa que doeu muito no coração de Paulo, que eu acho que doeria muito no coração de todos nós, e tá aí os dramas humanos, é que a morte da mãe de Paulo, a morte da mãe de Saulo, foi devida ao desgosto por ver seu filho se tornando um cristão, um pregador de Jesus. E Isaac coloca isso bem claro para Saulo, né? É um dos momentos mais dolorosos quando se lê a obra. Fala, a sua mãe morreu de desgosto. É muito, muito doloroso. Ser responsável pela própria morte da sua mãe amada, né, da sua mãe, aquela criatura que você tanto ama, isso é muito pesado, muito duro para a vida de Paulo. Com certeza. Muito duro, muito mesmo. E a renúncia total foi o que fez com que ele pudesse, de fato, trilhar o caminho do bem. Vamos para o próximo encontro? Ou desencontro? Próximo personagem que a gente trouxe é Gamaliel. A gente falou bastante de Gamaliel, mas acabou não explicando quem ele era, né? Gamaliel era, assim como Paulo, um doutor da lei. Mas ele era de uma sabedoria muito profunda. Gamaliel era realmente um mestre para qualquer um. Ele era ponderado no que falava, era ponderado nas decisões que tomava. Para ele, o pensar tinha que vir sempre antes do agir. Gamaliel foi realmente muito importante na formação de Paulo. Um personagem fundamental na formação de Paulo. E para o judaísmo dominante, ele era também um personagem importante porque era neto de Hilel. Eu não posso explicar melhor aqui quem era Hilel, até por causa da minha ignorância. Mas eu tenho certeza que Hilel era também um personagem muito importante para o judaísmo. E Gamaliel, sendo neto de Hilel, era então
fundamental, e Paulo estudando com ele era algo absurdo já. Ele era considerado o maior mestre ali das leis judaicas. Foi quem ensinou Paulo a ser um doutor da lei. Foi quem ensinou, e além de ensinar Paulo a ser um doutor da lei, ele era o orientador de Paulo na sua profissão dentro do Sinédrio. Ele estava inserindo Paulo ali no Sinédrio, junto aos grandes sacerdotes, com a expectativa de que Paulo se tornasse um sacerdote do Sinédrio mais pra frente, né? O que não aconteceu, graças a Deus, porque senão não estaríamos aqui. É isso aí. Como a gente falou, maior mestre de Jerusalém, sacerdote e um amigo amado de Paulo. Ao mesmo tempo, a gente tem um segundo momento de Saulo com Gamaliel, quando Gamaliel ele reconhece o cristianismo, reconhece que aquela doutrina era realmente verdadeira e válida, e se transforma em cristão. E para Saulo aquilo foi uma decepção tremenda. Saulo teve diversas decepções, né? Foi uma decepção tremenda. Para ele, Gamaliel estava louco, completamente louco. E o ponto de equilíbrio das ações políticas de Paulo. E a transformação está exatamente nesse ponto, na sabedoria. Saulo, como a gente comentou, era uma personagem, uma pessoa muito impulsiva, que tinha um potencial enorme, mas que acabava pecando por sua animosidade. E Gamaliel, desde sempre, tentou inserir em Paulo essa virtude da sabedoria, essa ponderação, essa tranquilidade, esse pensar, né? E Saulo, quando se transforma em Paulo, quando ele começa a adentrar nessa vida cristã, ele observa em Gamaliel e fala, ele realmente era alguém sábio. Essencialmente sábio. Porque ele era um doutor da lei, ele era o maior mestre de Jerusalém, e tendo contato sincero, a ponderação ao conhecer as ideias de Jesus, ele encontrou a razão da vida, e encontrou de fato o mestre a quem ele deveria seguir e se tornou um cristão. Então esse foi um gesto muito grande de sabedoria de Gamaliel, e foi um gesto que repercutiu muito na vida de Paulo. Então vamos ver aqui como Gamaliel se tornou para o Paulo, se tornou para Paulo o mestre sábio, né? O Paulo teve muitos mestres, mas Gamaliel era considerado o mestre sábio, o primeiro mestre, o grande amigo, o primeiro orientador, né? Como um segundo pai para Paulo. E ainda mais quando ele perde o seu pai carnal, Gamaliel se torna o seu pai, né? Quem o adotou. Amigo orientador, e foi o que deu um presente muito importante para Paulo. Um presente que significou muito para a vida dele, que foram os manuscritos de Levi, né? Uma cópia do Evangelho escrita ali pelo punho de apóstolo de Jesus, e que ficou ali com Paulo como uma recordação muito bonita, muito grande, um objeto de estudo bem bacana. Quem não queria ter um presente desse, hein? Nossa! Bom, para finalizar, nós trazemos a personagem de Ananias. Ananias é um personagem muito importante para que a gente entenda a dinâmica de Paulo e Estevão. Paulo tem o seu encontro com Ananias, não seu encontro, mas começa a sua perseguição com Ananias quando descobre que Ananias foi o responsável por converter a Abigail ao cristianismo. A partir deste momento, e a partir com o desencarne de Abigail, Paulo começa a perseguir Ananias com todas as suas forças, inclusive indo para Damasco, quando teve encontro com o mestre, foi perseguindo Ananias. Enquanto Saulo, Ananias era para ele o criminoso, era o segundo inimigo, porque o primeiro era Estevão, o maior de todos era Estevão. O segundo inimigo para Saulo era então Ananias. E ele foi o pregador de Abigail. Fora ele quem converteu Abigail para o cristianismo. Imagina que dor para Saulo naquele momento, uma dor no engano, né? De Saulo ver os seus dois parceiros mais próximos, Gamaliel, seu grande amigo e mestre, Abigail, sua esposa amada, sua esperança, sua esperança que foi uma decepção, se tornou uma esperança de novo e se tornou cristã. Então foi uma dor muito grande para Saulo. Mas ainda bem que depois, na estrada de Damasco, que a vida deu a oportunidade para que ele pudesse ter o seu encontro com Jesus, descobrindo a verdade, se tornando também um discípulo de Jesus. Que bom, né? Discípulo do Mestre. Então,
de acordo com isso, quando Saulo tem essa visão no caminho de Damasco, as portas de Damasco, quando Jesus aparece para ele, aquela cena maravilhosa que o Chico Xavier e Emmanuel traduzem em tão belas palavras do livro Paulo Estevão, Saulo começa a perceber Ananias de outra forma. Ele não sabia que Ananias seria aquele quem o curaria, mas depois de passar todo esse período, depois de alguns dias, algumas horas, Ananias deixa de ser o criminoso, o perseguidor, para se tornar o primeiro mestre de cristão de Paulo, né, de Saulo, o primeiro mestre cristão, se torna aquele que vai curar a sua cegueira, como a gente vai mostrar, e trazer essas virtudes. A virtude da humildade, porque Ananias poderia fazer o que quisesse com Paulo. Paulo estava nas mãos dele, porque Paulo estava enfermo, sem a visão, abandonado, mas Ananias teve a humildade de fazer o seu serviço, mesmo o serviço que Deus lhe conferiu, mesmo sabendo que Paulo poderia persegui-lo. Estava vindo persegui-lo, né? Perdão. E a virtude da libertação de consciência, que também a gente chamou de discernimento, a clareza de pensamento, que ele pudesse enxergar o real sentido da vida, a real dinâmica das coisas que como funcionam de acordo com o Evangelho de Jesus. Que é essa questão do perseguidor se tornar o mestre, se torna como nós podemos dizer, aquele que está acima, o doutor da lei se torna o discípulo, o menor discípulo, né? Então, é essa mecânica de que os primeiros serão os últimos, os trabalhadores da última hora, que acontece no Evangelho, que Jesus nos traz essa noção, esse sentido da vida, e que Ananias possibilita que Paulo possa ter essa noção. E, como a gente comentou, Paulo, transformado, com os olhos abertos, consegue enxergar Ananias dessa forma. Como o primeiro mestre cristão, como aquele que abriu seus olhos para as verdades da vida e quem orientou seus caminhos. E pessoal, infelizmente tá acabando mais um programa. Cadê o Mas foi muito gostoso fazer esse bate-papo com vocês. Esse recorte de Paulo Estevão foi uma delícia, não foi, Augusto? Foi. A gente poder relembrar todo o livro, cada passagem do livro. Escrever esse programa foi muito gostoso e poder passar um pouquinho dele para vocês foi muito bom também. A gente falou de alguns encontros de Paulo, mas temos muitos outros e cabe agora você, interpretador, e buscar um pouquinho desses outros encontros. A gente deixou algumas dicas aqui, os encontros de Paulo com Barnabé, com Tiago, com Lucas, são encontros muito legais também. A maioria de Paulo, somente de Paulo não tem esse processo de transformação, mas é muito legal, muito gostoso para que a gente se aprofunde mais na doutrina, entenda mais como funciona e também nesse romance maravilhoso que Emmanuel escreveu. E aquele pedido, nosso querido amigo, seja um interpretador, interprete com a gente. O programa não é meu e do Murilo, é de todos nós. Então, vocês já conhecem os nossos canais, temos o Facebook, facebook.com/proginterpretando, o nosso e-mail, programainterpretando@gmail.com. Manda lá sua mensagem, a sua interpretação, aquilo que você estudou. Vamos fazer um estudo bacana do livro Paulo Estevão. A gente trouxe aqui um pedacinho bem pequeno, bem resumido, mas vamos ampliar esses horizontes. Esse livro merece e você também merece para essa regeneração que estamos passando. Com certeza. Então, tchau pessoal, até a próxima. Obrigado, tchau, falou! Tchau.